muito prazer que damos início a mais um programa Pensar e Fazer Arte, que nasceu dentro do GEP, Grupo de Pesquisa, de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, coordenado pela professora doutora Ivani Catarina Arantes Fazenda, da Pontifícia Universidade Católica, do curso Educação Currículo, PUC. Recentemente apresentamos uma aula inicial sobre dança. E nós temos aqui presente em nossos estúdios a Patrícia Guardia, que vai nos falar a respeito dessa apresentação. Gostaria de lembrar aos telespectadores que o GEP, no início e no final dos semestres, apresenta uma aula magna no seu início e uma aula magna no seu término. E essas aulas acabaram por constituir o nosso projeto. Patrícia Guarda está aqui presente em nossos estúdios e eu gostaria que você falasse um pouco de você, o que você faz profissionalmente, um pouco da sua vida acadêmica e privada. Bom, eu sou psicóloga, trabalho com a parte corporal. Hoje em dia desenvolvo projetos nessa parte de introspecção, porque é necessária a introspecção como um resgate do ser humano, tanto que a proposta no GEP é a questão da busca incessante pela harmonia. E esse trabalho nosso de dança teve como objetivo esta busca pela harmonia, através do movimento gerador de vida, através de uma nova proposta de pensamento, e também de uma abordagem mais introspectiva, uma abordagem de cuidar de si, contemplar-se. Você poderia explicar mais o que vem a ser para o telespectador, o que vem a ser essa abordagem introspectiva? Essa abordagem introspectiva a gente parte do seguinte, não é possível uma vida verdadeiramente saudável se você não está em contato com a sua fonte de desejo e a sua fonte de satisfação. Para isso, você precisa ter uma pessoa mais sensibilizada, desenvolver uma sensibilização da pessoa, ela sentir-se mais presente. Então, por exemplo, isso através de um trabalho com música, um trabalho com movimento, um trabalho que permita que a pessoa se perceba, que a pessoa se eduque, que a pessoa cuide mais de si, que ela entre em contato com todas as suas reservas energéticas, de forma a criar um prazer maior no próprio corpo, atingir uma cura e disso tudo ter uma nova proposta de vida, uma proposta mais ligada a bem-estar, que é a proposta inicial do meu trabalho desde que eu saí da faculdade, que é a oficina de bem-estar. Fale um pouco mais a respeito dessa oficina de bem-estar. A oficina de bem-estar, ela surgiu de uma brincadeira, porque eu sempre achava assim, que você se forma em psicologia não é para rotular a pessoa, mas sim para proporcionar bem-estar. E de início, o meu sonho era ter uma equipe multidisciplinar que trabalhasse corpo, terapias alternativas, a parte mesmo de psicoterapia, todos imbuídos no bem-estar. Aí eu tive todo um desenvolvimento durante 14 anos de palestras e cursos na área de bem-estar, envolvendo música, musicoterapia, movimento. Logo em seguida, eu acabei utilizando de tudo isso a nível de consultório, a nível clínico. E atualmente a gente fez uma somatória, nós temos um site com a proposta de bem-estar e a nível clínico nós temos a terapia, a técnica psicoterápica, que é só para desenvolver essa contemplação de si, o bem-estar. E o que vem a ser a educação biocêntrica? A educação biocêntrica é algo que não é meu, é do Rolando Toro, o precursor da biodança. Quando a gente chama de educação biocêntrica, é uma educação centrada e voltada para a vida. Então, o princípio da biodança, bem como da educação biocêntrica, é o princípio biocêntrico. Você tem a vida como fonte de tudo, como centro de tudo. O universo
existe porque há vida. Então, você propõe, por exemplo, mais vivências com o aluno, você propõe mais movimento, uma coisa mais dinâmica, uma coisa mais ligada à complexidade. Explique para o telespectador o que vem a ser uma vivência. Vivência é quando, por exemplo, quando você atende o telefone e ouve a voz de uma pessoa querida, é uma vivência. Deu um start em um estado emocional diferente. E, por exemplo, através da dança, a dança enquanto movimento de vida, enquanto um abraço, enquanto carícia, enquanto um salto de alegria, ela produz vivências. E essas vivências, elas acabam criando todo um gosto pela vida, que é o que a gente está precisando hoje em dia, né, Cláudio? E muito. Patrícia, qual é o papel da dança nessa nova concepção do ser humano contemporâneo? Bom, sob o meu ponto de vista e da própria biodança, a dança é um movimento originário de vida. Nela você se coloca como pessoa, nela você entra em contato com o que há de mais prazeroso em você, você entra em contato com a sua parte saudável e mesmo a sua parte mais, digamos, em desequilíbrio. E a dança, para mim, essa é a proposta, inclusive, da oficina de bem-estar. É viver a vida como ela é, sem repressões, preconceitos, podendo achar graça na brincadeira de uma criança, celebrando com a família, com os amigos, criando cirandas e mais cirandas. O que seriam essas cirandas? Os grupos que você forma de amizade, aquele bate-papo ali, aquele bate-papo acolá, aquele poder trocar, aquele sentir um abraço, aquele receber um encontro. Como diz o Rolando Toro, nós temos essa parte saudável, que é quando a gente entra em contato com o nosso desejo e nossa satisfação de vida. Quando você encontra alguém, isso amplia, que é a poética do encontro humano, que é a harmonia. E hoje a gente fala que a gente está nostálgico. Nostálgico de harmonia. Isso. Então, essa nostalgia que é a coisa mais primitiva no ser humano. Nós perdemos esse ritmo. E, através da dança, a gente resgata esse encontro humano, esse poder sentir o ritmo do coração, o ritmo da respiração, poder sentir o que é estender um braço, o que é dar um abraço, o que é fazer uma carícia num bebê. Sim. E como você expõe todas essas partes juntas dentro de uma aula como a que foi apresentada aqui no Pensar e Fazer Arte dentro do JEP? Bom, de início, nós tivemos outras pessoas participando da aula. O Manolo Vilches, ao qual eu gostaria de agradecer a feitura desse cenário, a concepção e a feitura desse cenário para o nosso programa. Então, o Manolo, ele iniciou com a presença do círculo, a presença da mandala, que é um símbolo geométrico que induz a totalidade, a integridade do ser humano, ao resgate nosso, o encaixe do ser humano com o universo. Logo em seguida, nós tivemos a Zezé, também do JEP, que ela veio com a dança circular, que é aquela proposta de roda, onde um dá a mão para o outro, a gente vai fluindo a energia, criando uma grande mandala de vida, onde nós entramos em conexão com a gente primeiro, com o outro e com a natureza que está ao nosso redor. A Zezé apresentou uma dança circular ligada à parte de pedagogia, ligada à criança, mas nós temos danças circulares sagradas, danças circulares ligadas às tradições dos povos. E você realmente, quando você realiza uma dança circular, você sente a presença de uma energia não só do grupo, mas da própria natureza comungando com aquela proposta de dança. E logo em seguida, eu pude trazer a Angelina Pereira, minha facilitadora de biodança, porque lá nós não somos professores.
Lá nós somos facilitadores de vivências. Qual é a diferença, Patrícia? Explica para o telespectador. O facilitador, ele deixa de analisar, de só observar e faz parte. Ele mobiliza a pessoa a vivenciar o seu próprio estado de equilíbrio, ele auxilia nesse processo de percepção de si e do movimento de vida que é a dança. Então lá nós não somos professores, porque a gente não analisa, lá a gente vivencia. E qual foi o papel da Angelina? Angelina, além de ser minha facilitadora, ela auxiliou aqui na aula de biodança. Ela apresentou a proposta de biodança como um sistema que integra o afetivo motor, que dá uma renovação orgânica, propôs isso da biodança, que é interdisciplinar. A biodança está ligada às ciências, está ligada à filosofia, ela está ligada à antropologia, à psicologia. A semiótica. Sim, e assim, uma das coisas que eu vi na biodança e depois eu vim rever no nosso grupo de estudos do GEP, é a questão, por exemplo, de Martin Buber, da relação eu-tu, da complexidade de Morin. Então, isso é muito gostoso você ver na prática e logo em seguida vendo num grupo de estudos. Então, foi isso que nós quisemos resgatar na nossa aula aqui no Tucarena. Porque na interdisciplinaridade, a teoria sem prática é impossível. Quer dizer, a interdisciplinaridade é uma categoria de ação. Ação exercida na prática. Exato. Não é? Porque você propõe uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de se posicionar na vida, uma maneira dinâmica. Porque a Inter e a biodança, elas me mostraram o seguinte, que o sistema hoje em dia ele é aberto. Para você aprender alguma coisa, você precisa fluir de dentro para fora, não fechar. A partir do momento que você fecha, você não permite que a pessoa resgate os seus próprios potenciais. Então, eu vi isso no GEP e vi na biodança, que o resgate das potencialidades é a forma mais eficaz de se educar. E não impor a educação a alguém. E qual foi a reação da audiência? Eu gostaria que você pormenorizadamente contasse como é que se deu essa aula. Não havia... Bom, conte você. Bom, primeira coisa, como eu falei, a nossa proposta inicial foi a harmonia, o Manolo trazendo a necessidade da roda, a Zezé, a gente trazendo essa necessidade do encontro humano como uma poética do encontro. E eu tinha até um certo receio de colocar a biodança, porque eu tenho mais de 15 anos de biodança. Então, uma coisa é você já fazer parte desse universo, outra coisa é você estar propondo esse universo, onde a gente não tem, assim, o cognitivo verbal. Nós temos só vivências. Então, cada um vai vivenciar de acordo com o seu universo. Mas as pessoas me surpreenderam, porque muitas pessoas do GEP viraram crianças. O prazer em tocar o outro, o prazer em dar a mão, a questão da vitalidade, da criatividade, porque assim, nas aulas de biodança, nós temos pilares embasados em 5 linhas de vivência. Você poderia falar um pouquinho dessas 5 linhas de vivência? Vitalidade, que o nome já diz, é o caminhar, são os saltos de alegria. Criatividade, que são as brincadeiras onde você vai se despir da crítica. Sabe? São exercícios tipo assim, onde se você não for criativo, você vai se sentir ridículo. Você imagina você imitando um hipopótamo. É muito difícil. É difícil mesmo, principalmente para as mulheres. Nós temos depois a afetividade, que é a poética do encontro humano, que é maravilhoso. Essa Porque parte, sem afeto também. Todo o nosso trabalho, inclusive da oficina de bem-estar, é baseado no amor. Sem afeto também a relação ensino-aprendizagem não funciona? Não funciona. Eu acho que a nova proposta de educação é baseada no afetivo. Sim. O afetivo que abra essa oportunidade da pessoa descobrir os seus potenciais.
e não fechar em isso ou aquilo na sua formação. Estar aberto, como é a proposta do JEP. É abrir o grupo às pessoas que têm vontade de ver o ser humano vencendo nesse processo evolutivo. Fora a afetividade, nós temos a sexualidade e a transcendência. Por exemplo, na questão da transcendência, nós vemos a busca incessante desta mesma harmonia. As danças tântricas, mesmo as cerimônias, foram na história o êxtase da transcendência. E nós temos muito isso na biodança, porque se você não transcender a si próprio aquilo que está emperrando um pouco o seu dia a dia, você não se descobre. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a de que nenhum membro da audiência permaneceu sentado, todos no palco. Nós apresentamos isso no teatro, no teatro de arena, o Tucarena. Nenhuma pessoa da audiência ficou sentada. Todos participaram. O que é isso? Bom, para começar, em biodança, se você chegar e falar assim, ó, só vou dar uma olhadinha. Não existe olhadinha, porque senão já suscita a crítica. Então, todos participam, porque não é necessário você saber dançar. Porque para nós lá, a dança é um movimento originário, é o que eu te falei. Se eu estendo a mão para pegar a sua mão, eu já estou dançando. Então, aquilo que você viu é que algo que desperta na pessoa uma necessidade de falar, puxa vida, como é gostoso eu estar presente, como é gostoso eu dar a mão para minha amiga, como é gostoso eu receber um abraço. As pessoas adoram, por exemplo, quando vão à biodança, o abraço, que a gente chama de abraço até de urso, sabe? Aquele abraço gostoso que você dá e recebe do coração. E foi isso que as pessoas sentiram aqui. Não existe crítica. Existe só o seu movimento original. Exatamente, a inexistência de crítica, não é? Porque o ser humano é essencialmente crítico e nós julgamos, não é? Como é o julgamento na biodança? Não existe julgamento, porque para começar, o Rolando Toro, ele diz o seguinte, que nós já estamos vazios, nós estamos estéreis por toda essa repressão. Então, por exemplo, a proposta da minha técnica hoje em dia é isso, começar do desejo para você ir para o prazer, para as suas potencialidades de prazer. Na biodança é a mesma coisa, a gente resgata o movimento original. Antes de você desenvolver a linguagem, Cláudio, não existia certo ou errado. Você era puro desejo, você queria mamar, você queria, sabe, receber um acalanto, você queria receber uma carícia, não existia julgamento. Na biodança é a mesma coisa, porque o que trava a pessoa no encontro é a crítica. Será que ele vai achar que eu sou gorda? Será que ele vai achar que eu tenho mau hálito? Qualquer coisa assim. Sim. Lá na biodança, não. Mesma coisa aqui. Você vê, por exemplo, mesmo no JEP, o que a gente combate lá para que nós não coloquemos o ego em primeiro plano. Exatamente. Sabe, quando a Isto Ivani Fazenda diz que nós somos conspiradores, nós somos conspiradores. Nós estamos indo no sentido contrário, nada de crítica, simplesmente um sistema aberto, uma educação baseada na vida. E essa educação baseada na vida tem como princípio a humildade, que é a primeira importante categoria da interdisciplinaridade. Sem humildade você não consegue atingir isso que você se propõe, certo? Sim, e você só consegue a liberdade do homem em sua totalidade quando você permite essa conexão sem censura. Sim, mas para não censurar é necessário um alto grau de humildade. Como diz a Ivani Fazenda, é um olhar diferente sobre a pessoa, é uma escuta diferente. A escuta vigiada. É uma escola, é uma escola. Nós temos uma matéria desta aula e nós gostaríamos de apresentá-la agora dentro dessa aula, a fim de que nós possamos mostrar ao telespectador como é que ela se desenvolveu no Tucarena, não é? E Patrícia,
E como é que você casa psicologia com biodança, com interdisciplinaridade, com a oficina De do bem-estar. bem-estar, com a educação biocêntrica? Como é que se dá isso? Olha, Cláudio, no início eu não sabia se eu era como a gente usa esse termo na biodança, desculpa, um maluco beleza ou não. Minha proposta sempre foi algo com vários profissionais de diferentes áreas, propondo algo sem rótulos, Sem modelinhos sem fixos? modelos Sim. fixos, onde não existe a rotina, existe um eterno despertar. E eu amo psicologia, mas eu gosto da psicologia, esta parte que me leva a pesquisar o próprio comportamento humano, o que nós vamos fazer. O meu foco na psicologia é o aqui e agora. Então, por quê? Você tem que viver hoje. O que você fez lá atrás, a gente pode dar uma faxinada, vamos dizer assim, para você viver melhor hoje, o aqui e agora, o presente. Quando eu conheci a biodança, a proposta da biodança também é o aqui e agora. Não importa o que você fez lá atrás. Por exemplo, a biodança, ela me permitiu resgatar a minha infância. Mas para quê? Para, inclusive, eu aprender a respeitar mais os meus próprios familiares e viver melhor o aqui e agora. Quando eu entrei no grupo do JEP, o que aconteceu? Quando eu vi tudo, as teorias que eu tinha aprendido na biodança, que às vezes eu nem entendia por quê que eu estava aprendendo fractais, porque eu estava aprendendo complexidade, Morin, física quântica, Martin Buber, Maturana. Quem foi? Eu lembro que eu brincava e falava, quem é esse Taturana? Quando eu entrei no JEP, que eu vi tudo aquilo dando corpo a tudo que tinha sido o meu objetivo na minha vida, na minha proposta de trabalho e o que tinha me chamado a atenção na biodança. Nossa, mas eu me senti muito feliz. É como se eu tivesse sentido na hora assim, achei minha tribo. E em que medida tudo isso que você observou no GEP, todas essas teorias, etc., influenciou na sua análise como paciente? Eu acho que não influenciou só na minha análise quanto ao paciente, mas na minha própria análise de vida. Primeira coisa que isso eu não vou me esquecer através da Ana, foi o reconhecimento de Paul Ricoeur, que me ensinou a ter reconhecimento, a reconhecer-me nos outros, a me reconhecer na vida, a valorizar cada amigo, cada gesto de uma pessoa. Tornei-me uma pessoa melhor. Quanto ao paciente, me ensinou a conhecer mais a linguagem corporal dele, a desenvolver os potenciais, a permitir que ele se analise mais sem crítica do que eu mesma. Eu saí da postura de analista e fui para uma postura de facilitadora. Dentro Do próprio consultório. Então, o que a gente viu é que as pessoas chegavam e falavam assim, por exemplo, Patrícia, daqui para frente, eu posso sentir o quanto eu cresci, eu posso dar um tempo? E eu falava assim, era o que eu esperava. Então, você começa a deixar de ser bengala da pessoa para permitir que ela cresça. O objetivo da psicologia para mim é esse. O objetivo do JEP, em todas as suas pesquisas de interdisciplinaridade, também é esse, a liberdade do ser humano. E o objetivo da biodança, que foi uma coisa para mim mais prática do que teórica, mesmo eu tendo feito a formação, sempre foi esse. Seja livre. Que bonito. Seja livre. Patrícia, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria de avisar ao telespectador que o grupo de pesquisadores do JEP está pronto para apresentações em localidades e para isso
em localidades diferentes, universidades, escolas, consulados, e para isso o e-mail que vocês estão vendo agora na tela pode ser acessado para pedidos, certo? Porque é um prazer para os pesquisadores do GEP irem aos lugares e apresentarem ao vivo estas aulas consideradas um renascimento do humano. Muito obrigado.